Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Anderson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos, né? Sobre o que é um método, como fazer a declaração, a sua sintaxe e um exemplo lá no Visual Studio. Então, o método ele é um bloco de códigos que contém uma série de instruções e a sua composição ela é bem simples. Ela tem um nome e tem um corpo, né? O corpo são onde ficam as instruções, onde ficam os comandos a serem executados quando o método for chamado. O método ele pode trabalhar como uma função ou como um procedimento. Ele pode ter entrada e saída de dados, ele pode ter apenas entrada, apenas saída, ele pode também não receber nenhuma entrada e também não gerar nenhuma saída, mas ainda assim faz uma sequência de instruções. A sua sintaxe ela é muito simples. Eu trago aqui para vocês. Nós temos a forma de acesso, o tipo de retorno, o nome do método e os parâmetros. E depois o corpo do método, que são as variáveis e as declarações. Mas o que seria tudo isso aqui? Bom, a forma de acesso é um nível de acesso dentro do nosso projeto. Ele pode estar apenas local, ele pode ser apenas visível localmente para aquela classe que ele pertence, ou ele pode ser visível para todo o projeto. O tipo de retorno é qual é o tipo de dados que vai retornar. Ele pode ser uma string, pode ser um inteiro. Agora, se o método não retornar nenhum valor, que pode acontecer, aí a gente utiliza a palavra void. Tá? O nome do método é aquele nome que eu vou atribuir para poder chamar ele futuramente. E esse nome, a gente utiliza as mesmas regrinhas de nomenclatura das variáveis. E aqui dentro são os parâmetros, né? São os parâmetros que a gente vai usar. Mas nem sempre os métodos utilizam os parâmetros, tá? Nem todos os métodos têm parâmetros. Porém, os parênteses são obrigatórios. Então é preciso colocar aí os parênteses. Os parênteses. E dentro de chaves, nós temos o corpo do nosso método, né, que são as variáveis e as declarações. O método ele deve sempre executar uma operação única, uma regrinha importante, tá? Para cada operação deve-se criar um método para isso. Então eu vou ter operações de soma, vou ter operações de multiplicação, por exemplo, né? Vou ter operações que fazem essas duas operações. Para cada uma delas eu crio um método diferente. Não se cria um método dentro de um método. Tudo bem? Agora, como eu chamo esse método, né? Nós vimos aqui atrás a, a sintaxe para fazer a declaração. Aí depois que eu faço a declaração, que eu coloco toda a minha forma de acesso, meu tipo, meu parâmetro, o meu corpo, como é que eu chamo esse método para ele funcionar dentro do meu código? Bem simples, a sintaxe para se chamar um método, você coloca a variável que você atribuiu igual ao método que você criou e dentro os argumentos. É dessa forma que a gente passa a chamar o nosso método dentro do nosso código. Agora vamos lá para o Visual Studio que eu vou mostrar um exemplo bem simples para vocês para fazer uma soma de dois números. Nós poderíamos utilizar uma maneira diferente, né? Colocar duas variáveis, fazer a soma, atribuir uma variável que vai receber esse valor e depois exibir. Mas eu vou pegar esse exemplo bem simples para mostrar como é que eu faço isso através de um método. Vamos lá? Pronto, pessoal, já estamos aqui no Visual Studio e agora vamos criar aqui o nosso primeiro método. E nós já temos inicializado um método main, que é o método principal. E como nós acabamos de ver, um método ele não pode ser criado dentro de outro método. Então vamos pular aqui uma linha e vamos criar nosso método para fazer a soma de dois valores. Vou colocar num comentário para a gente identificar o que isso vai fazer. Então, criar, né, vamos colocar aqui, método para somar dois valores e retornar o resultado. Bom,
Então vai ser static. Ele não precisa instanciar uma classe, então por isso nós vamos trabalhar com static. Como nós vamos somar dois valores, então ele vai ser um int, poderia ser float, decimal, vai depender do que você vai trabalhar. E aí vamos dar um nome para o nosso método. Vou chamar ele de somar números. E aí dentro de parênteses nós vamos colocar agora os nossos parâmetros. Se eu vou trabalhar com a soma de dois números, então eu tenho que criar aqui duas variáveis para esses números. Vou criar duas variáveis do tipo int. A primeira eu vou dar o nome de num1 e a segunda eu vou dar o nome de num2. Não podemos esquecer aqui. Opa! Abrir e fechar chaves. E agora dentro de chaves é o corpo do nosso método. Então nós vamos trazer uma variável para receber o resultado. Então, vou dar o nome para ela de resultado. Vai receber o quê? A soma de num1 com o num2. E esse método, ele necessita de um return. Então eu vou trabalhar aqui o nosso código return. E vai retornar o quê? O resultado. Então ele vai atribuir ao nosso chamador, né, o resultado, que estiver dentro de resultado. Pronto. O nosso método ele já está feito, né, já está pronto. Agora nós vamos ao nosso método principal, onde nós vamos utilizar esse método que acabamos de criar. Então vamos lá. Vamos trazer aqui um int, que vai ser a nossa soma. Vamos trazer mais um int, que vai ser o V1 e o V2. Esse V1 e V2 são os valores, né? Nós temos que receber dois valores, então eu vou guardar dentro dessas variáveis, V1 e V2. Agora eu vou começar, né, a escrever o nosso código aqui, onde nós temos que mostrar a mensagem para o usuário do que ele precisa fazer. Então, console.writeLine, entre parênteses, vou pedir para ele digitar um valor. Digite um número. Digite um número. Dois pontos, ponto e vírgula. E assim que ele digitar um número, ele vai armazenar dentro da variável V1. Então, para isso, nós vamos colocar ela aqui. V1 vai receber o quê? O que ele digitou, console.readline. Tá? Ponto e vírgula. Mas aqui a gente precisa fazer a conversão, porque ele está digitando um número, ele está recebendo como string, e na verdade é um número inteiro. Então, para isso, vamos usar o int.parse. Abre parênteses, fecha esse parênteses depois do parênteses do readline. Pronto, agora sim. Feito isso, agora vamos para o nosso segundo número. Então, console.writeLine, entre parênteses, digite um outro número para somar. A mesma coisa. O valor 2 agora vai receber, convertendo ele, claro, né? console.readline. Tudo bem? Então, nós exibimos uma mensagem para o usuário, para ele digitar um número, armazenamos, né, dentro da variável V1. Depois nós pedimos para ele colocar um segundo número, onde nós armazenamos fazendo a conversão dentro da variável 2. Agora nós vamos pegar a variável soma
e ela vai receber o quê? Agora nós utilizamos o nosso método. Qual foi o método? Somar números. Então, somar números. Vejam que já aparece aqui para a gente. Somar números. E agora ele pede aqui para a gente, né, os argumentos, ó, o num1 e o num2, respectivamente. Por que ele está fazendo isso? Porque dentro do nosso método, os parâmetros são num1 e num2. Então, que ele quer saber agora é o que vai receber, né, o que vai ser, qual é a referência para ele guardar dentro dessas variáveis do nosso método. Então, qual é a referência? É o valor 1, é o V1, e é o V2. Então, é isso que nós vamos trazer aqui. V1, vírgula, V2. Então, assim que ele receber, né, que ele entrar dentro desse método, ele vai olhar o que foi dentro das variáveis V1 e V2 e vai realizar o nosso método com base nessas variáveis declaradas aqui em cima. Ponto e vírgula. Agora o que eu vou fazer é trazer esse somar números. Então, console ponto writeline, entre parênteses, a soma dos valores é 2 pontos. Soma, ponto, tenho que converter ela para string novamente. Ela está como int, agora vai exibir como string. Ponto e vírgula. Opa, aqui faltou parênteses. Aqui, pronto. Olha lá, tá feito. Vamos executar para ver como é que fica. Digite um número, 10. Digite um outro número, 12. Traz para a gente a soma dos valores é 22. Então tá aí, pessoal, feito um exemplo muito simples de método, como utilizar esse método, fazendo aqui a declaração dele e depois chamando esse método para dentro do nosso código. Como eu falei para vocês, existe uma maneira muito mais simples de somar dois números, porém eu quis trazer esse exemplo simples para mostrar para vocês a declaração e a chamada de métodos. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pergunte aí embaixo nos comentários e até a próxima.